Como escrever uma história de fantasia incrível? O que não pode faltar na sua história? Eu sou Guilherme Orbe e vamos a algumas dicas sobre como escrever uma história de fantasia inesquecível. O importante é que a história seja boa e interessante para o leitor, e para isso, seguir algumas dicas pode ajudar a construir essa história de uma forma muito mais agradável e com um resultado muito mais interessante. Mas antes, você já pensou em fazer as ilustrações do seu livro? Você quer aprender a desenhar? Aprenda a desenhar com um método eficiente. Aprenda a fazer desenhos realistas com técnicas simples e aulas práticas 100% online. Talvez você pense que aprender a desenhar seja algo muito difícil, mas é perfeitamente possível alcançar um nível profissional e fazer desenhos incríveis seguindo um método eficiente. Clique no link para saber mais detalhes. Primeira dica é imersão. Um ponto indispensável em uma história de fantasia é a imersão. Por exemplo, se você descrever que a cena se passa em um apartamento de luxo, o leitor vai ter uma boa ideia de como é o ambiente, mesmo sem entrar em detalhes. Isso acontece porque temos uma imagem do que seria um apartamento de luxo. Se você disser que os personagens estão em uma casa de hobbit, vai ser necessário descrever como é uma casa de hobbit. A imersão é colocar o leitor dentro da cena, descrevendo de forma interessante os elementos que compõem a cena, mas precisa ter cuidado para não exagerar nos detalhes na hora da descrição. Uma boa descrição é clara, interessante, precisa fazer sentido na trama. Não adianta ficar várias páginas descrevendo um lugar incrível se ele não traz nenhuma emoção aos personagens ou ao leitor. Por isso é importante ter cuidado na hora de descrever uma cena, porque tem leitores que gostam de descrições mais longas, outros nem tanto. E independente do seu estilo, se você gosta de descrever de forma mais detalhada ou menos detalhada, as descrições precisam ser claras no sentido de expressar o que você realmente quer dizer, porque o leitor pode ficar perdido e acabar se desligando da leitura. E também precisa ser interessante. Imagina uma descrição longa e chata, ninguém merece. Coloque o leitor na cena, mas não mate ele de tédio. E para ser mais interessante é fundamental ter uma boa ambientação. E assim vamos para a dica 2. O universo. O universo pode variar de acordo com o tipo de história que pretende contar, mas uma das características das histórias de fantasia é uma ambientação mais interessante e original. A ambientação precisa combinar com o clima da história. Uma pesquisa profunda sobre possíveis costumes que possam ter no mundo que está se passando a história pode enriquecer a narrativa. Uma dica é pesquisar sobre civilizações antigas. E claro, se for uma fantasia medieval, é importante estudar sobre os costumes medievais, os tipos de roupas, os costumes do dia a dia, como compravam mercadorias, como eram as leis, a economia, a política, a relação com os reinos ou cidades vizinhas e etc. Pesquise sobre possíveis elementos interessantes e culturais, molde, misture, criar algo novo com as informações. Dependendo da história, você pode dar menos ou mais atenção a esses detalhes, mas mesmo que apareça pouco, é importante que ele exista, porque vai deixar o mundo mais vivo. Sem estes detalhes, pode fazer a história se tornar oca, sem grande profundidade. A criação de um bom universo passa por ter uma boa dose de criatividade, e caso você tenha dificuldade em ser criativo, tenha em mente que criatividade está ligada ao repertório. Quanto mais informações diferentes você sabe sobre algo, mais fácil vai ser ter ideias criativas sobre o assunto. Por exemplo, se você tem bons conhecimentos sobre animais diferentes, que existem de verdade, ou até mesmo animais mitológicos, mais fácil vai ser criar criaturas novas e originais. Pode simplesmente misturar características de vários animais e assim nascer um novo. E assim acontece com costumes, regiões, cidades, biodiversidades e etc. Pesquise bastante sobre temas interessantes, que novas ideias vão surgir. Assim vamos para a dica número 3. Criaturas. Já que falamos sobre criaturas, outro ponto que pode ter em sua história fantástica são criaturas diferenciadas. Mas é algo que nem sempre se encaixa, vai depender do tipo de história que está criando. Dragões são interessantes, só que já existem tantas histórias com dragões, pode ser uma boa ideia variar. Se buscar algo mais exótico, pesquisar em bestiários e livros de RPG pode ajudar. Aconselho a não criar muitas criaturas novas, vai dar muito trabalho para apresentar e descrever todas de uma forma satisfatória. Vai aos poucos. Quanto mais exótica for a criatura nova, mais vai precisar descrever e isso pode quebrar o ritmo da história. Cada detalhe bem colocado vai agregar na sua história, vai fazer o leitor ficar mais imerso, talvez até desejar ir para esse mundo. Para isso, os detalhes precisam ser bem estruturados. Novamente aconselho a pesquisar sobre tudo que pode envolver seu universo. Dica número 4. Magia.
Outro ponto muito comum e que não podemos deixar de fora ao escrever uma história de fantasia são as magias. Algumas histórias a magia é bem presente, outras são mais sutis. O autor precisa decidir qual caminho vai seguir, precisa manter nele para que tudo fique harmonioso. Quanto às magias, nem sempre precisa ser explicado de onde vêm os poderes ou como é aprendido, mas caso queira explicar, faça de forma convincente. Claro que o recurso, que é um mundo mágico que simplesmente existe magia, sempre é aceitável. Alguns autores gostam de descrever melhor os efeitos das magias, ou o que faz elas funcionarem. Mas lembrando que magia também é um ponto opcional, depende de cada história de vai ou não encaixar na trama. Quinta dica: personagens. O centro de toda história são os personagens. É necessário que sejam interessantes, com características que os leitores possam se identificar. É possível fazer isso dando a eles características de pessoas reais, personalidade de pessoas que conheça. Assim também dá defeitos e qualidades. Ninguém é só defeito, também não é só qualidade. Dar esses desvios de caráter pode aprofundar até mesmo em uma luta interna de um personagem bom, por exemplo. Para ver bons personagens, é necessário ter bons conflitos internos e externos, e digamos, conflitos globais, que seriam maiores, que podem guiar a trama da história. Bons personagens dão vida à história. Sexta e última dica: emoção. E por último, temos o que não pode faltar em nenhuma história: emoção. Independente do estilo que queira escrever, certamente a emoção é o que atrai o leitor a continuar lendo. Escreva histórias onde a emoção oscila. Começa bem, depois fica complicado, depois acontece algo triste, depois melhora, vai nesse montanha-russa de emoções. O leitor vai ficar preso à sua história. Brinque com os sentimentos do leitor, diga no bom sentido. Faça ele sentir algo, empatia, raiva, amor, tristeza. Tire o fôlego do seu leitor com cenas marcantes, mas tome cuidado para não ser forçado ou apelativo. Em resumo, o que diria que não pode faltar ao escrever uma história de fantasia, certamente é a imersão. Depois uma boa construção do universo, isso inclui criaturas interessantes, sistemas de magias, que são 2 pontos opcionais, regiões ou cidades bem construídas, palpáveis e uma boa dose de emoção para deixar qualquer cardíaco em risco. Aliado a bons personagens, assim não tem como a história não ser interessante. E assim como qualquer outro tipo de história, é fundamental que a sua história seja interessante e, se possível, original, um ponto de vista que não foi abordado antes. Assim vai ser mais atraente para o leitor. Então, boa sorte! Escreva nos comentários o que você acha que não pode faltar em uma boa história de fantasia. Essas foram algumas dicas para escrever uma história de fantasia, mas se está com alguma dificuldade para escrever, tem aqui no canal uma série de vídeos sobre como escrever um livro. Espero que você goste. E para finalizar, deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva no canal. E para ler minhas histórias inéditas, 100% online e gratuita, é só entrar no meu blog, novoorb.org. É só entrar e ler. Até a próxima!